Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui você não só vai ter acesso a obras fantásticas da literatura estrangeira e brasileira, você vai ter a possibilidade de ouvir livros. E ouvir livros também é uma forma fantástica de aprendizado e, acima de tudo, de aproveitar o teu tempo. Separa um horário no teu dia, todos os dias, para fazer essas leituras comigo. As leituras são contínuas. Então, você pode esperar um livro do começo ao fim. Existem livros que terão uma leitura contínua e existem livros que terão pausas. Então, você escolhe se você quer começar esse livro e terminar esse livro comigo ou se você quer simplesmente dedicar um tempinho do teu dia para ter um hobby novo. E aqui a gente vai falar da leitura como um hobby, como algo para você ter um processo de aprendizado e de autoconhecimento, para que você consiga ser uma pessoa melhor. Pensar melhor, falar melhor, entender melhor, conceituar melhor e, acima de tudo, ser uma pessoa mais crítica. O livro de hoje vai ser esse aqui, O Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula para quem busca o caminho da verdade. Esse livro é de Robert Fisher e ele tem uma roupagem bem interessante sobre um processo de autoconhecimento bem diferente, baseado em fábulas. Então vamos começar a leitura. Só para você se situar, eu vou fazer essa leitura, ouve o barulhinho. Eu vou fazer essa leitura e vou te falar o número do capítulo e as páginas que eu estou lendo. Isso é muito importante porque se, por exemplo, você sair do vídeo, você vai saber exatamente onde você está lendo, ou se você está acompanhando com o livro físico, mas não está lendo o livro físico, mas não está acompanhando nesse momento, você vai saber qual a página que você parou, página que você precisa marcar algo no teu livro. Então vamos começar? Capítulo 1. O Dilema do Cavaleiro. Há muito tempo, e numa terra muito distante, havia um cavaleiro que se tinha por bondoso, gentil e amoroso. Ele fazia tudo que um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso faz. Lutava contra os inimigos, que eram perversos, malvados e odiosos. Matava dragões e resgatava donzelas formosas em perigo. Nos períodos em que não havia muito o que fazer, ele tinha o terrível hábito de resgatar donzelas, mesmo quando elas não queriam ser resgatadas. Por isso, embora muitas damas fossem gratas, outras tantas estavam furiosas com ele. Isso, no entanto, ele aceitava, filosoficamente. Afinal de contas, não se pode agradar a todos. O cavaleiro era conhecido por sua armadura, que refletia raios de luz tão claros que quando ele partia para a batalha, os aldeões podiam jurar que tinham visto o sol nascer no norte ou se pôr no leste. E ele estava sempre cavalgando para batalhar. À mera menção de uma cruzada, o cavaleiro avidamente vestia sua armadura brilhante, montava o seu cavalo e partia em qualquer direção. Tão ávido estava, na verdade, que algumas vezes cavalgava em várias direções ao mesmo tempo, o que não é proeza das mais fáceis. Por anos a fio, esse cavaleiro esforçou-se para ser o cavaleiro número 1 de todo o reino. Sempre havia mais uma batalha a ser vencida, um dragão para destruir ou uma donzela a ser salva. O cavaleiro tinha uma esposa fiel e um tanto tolerante, chamada Juliette, que escrevia lindas poesias, dizia coisas sábias e tinha predileção por vinhos. Também tinha um filho jovem de cabelo dourado, Christophe. O cavaleiro esperava que um dia seu filho viesse a se tornar um corajoso cavaleiro. Juliette e Christophe pouco viam o cavaleiro, pois quando não estavam no campo de batalha, matando dragões ou resgatando donzelas, estava ocupado experimentando a armadura e admirando o lustre dela. Com o passar do tempo, o cavaleiro tornou-se tão enamorado por sua armadura que começou a usá-la para jantar e muitas vezes para dormir. Algum tempo depois, ele nem mais se importava em tirá-la. Pouco a pouco, sua família se esqueceu de sua aparência sem a armadura. Às vezes, Christophe perguntava à mãe como era seu pai. Então Juliette levava o menino até a lareira e apontava para um retrato do cavaleiro acima dela. "Olha o seu pai." Ela suspirava. Uma tarde, enquanto contemplava o retrato, Christophe disse à sua mãe: "Queria ver o papai em pessoa."
Você não pode ter tudo, exclamou Juliet. Sua impaciência aumentava por ter apenas uma foto para lembrar o rosto do seu marido, e ela estava cansada de ter o seu sono perturbado pelo ranger da armadura. Quando estava em casa, e não totalmente envolvido com a sua armadura, o cavaleiro costumava proferir monólogos sobre seus atos de heroísmo. Raramente Juliet e Christophe conseguiam lhe dirigir a palavra. Quando faziam, ele os interrompia, fechando a viseira ou indo abruptamente para a cama. Página 12. Um dia, Juliet desafiou o marido. Penso que você ama essa armadura mais do que a mim. Isso não é verdade, respondeu o cavaleiro. Será que não a amo bastante? Eu a resgatei daquele dragão e a coloquei nesse elegante castelo com pedras de parede a parede. O que você amou, disse Juliet, mirando através da viseira para poder ver os olhos do cavaleiro. Foi a ideia de me resgatar. Você não me amava de verdade naquela ocasião e não me ama de verdade agora. Eu amo você de verdade, insistiu o cavaleiro, abraçando-a desajeitadamente com sua armadura fria e dura, e quase quebrando as costelas dela. Então tire essa armadura, para que eu possa ver quem você realmente é, exigiu ela. Não posso tirá-la. Tenho que estar pronto para montar em meu cavalo e sair em qualquer direção, explicou o cavaleiro. Se você não tirar essa armadura, vou pegar o Christophe, montar o meu cavalo e sair da sua vida. Bem, isso foi um verdadeiro golpe para o cavaleiro. Ele não queria que Juliet fosse embora. Ele amava sua esposa, seu filho e o seu elegante castelo, mas também amava sua armadura, porque ela revelava a todos quem ele era. Um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Por que Juliet não compreendia que ele era todas essas coisas? O cavaleiro estava confuso. Finalmente, ele chegou a uma conclusão. Não valia a pena continuar usando a armadura e perder Juliet e Christophe. Relutante, tentou remover o elmo, mas a peça não se moveu. Ele puxou com mais força e o elmo permaneceu imóvel. Perturbado, tentou levantar a viseira, mas que chateação, ela também estava emperrada, embora pelejasse com a viseira de forma insistente. Nada acontecia. O cavaleiro andou de um lado para outro, muito agitado. Como isso pode acontecer? Talvez não fosse tanta surpresa encontrar o elmo emperrado, já que ele não retirava fazia anos, mas a viseira era diferente. Ele a abria regularmente para comer e beber. Ora, ele a levantara naquela mesma manhã para um desjejum de ovos mexidos e carne de porco. De repente, o cavaleiro teve uma ideia. Sem dizer para onde ia, correu à oficina do ferreiro que ficava no pátio do castelo. Quando chegou à oficina, o ferreiro estava modelando uma ferradura com as próprias mãos. Seu ferreiro, disse o cavaleiro, estou com um problema. Você é um problema, senhor, zombou o ferreiro com seu tato de sempre. O cavaleiro, que normalmente gostava de fazer troça, olhou para ele furioso. Não estou com disposição para suas gracinhas agora. Estou preso nessa armadura. Vociferou ele, enquanto batia com o pé coberto de aço, pisando acidentalmente no dedão do pé do ferreiro. O ferreiro soltou um urro e, esquecendo momentaneamente de que o cavaleiro era o seu patrão, aplicou-se um violento golpe no elmo. O cavaleiro sentiu apenas uma pontada de desconforto. O elmo não saiu do lugar. Tente de novo, ordenou o cavaleiro, sem atentar para o fato de que o ferreiro agira movido pela raiva. Com prazer, concordou o ferreiro, pegando o martelo que estava à sua mão e desferindo uma vigorosa martelada sobre o elmo do cavaleiro. O golpe não deixou nem marca. O cavaleiro estava aflito. O ferreiro era de longe o homem mais forte do reino. E ele não conseguia tirá-lo de dentro da armadura. Quem conseguiria? Sendo um homem gentil, exceto quando o dedão de seu pé era esmagado, o ferreiro percebeu o pânico do cavaleiro e foi solidário. Suas condições são bastante adversas, cavaleiro, mas não desista. Volte amanhã, depois que eu estiver descansado. Você me pegou no final de um dia estafante hoje. O jantar naquela noite foi tumultuado. Juliet ficava cada vez mais aborrecida, enquanto empurrava os pedaços de alimento que amassava através dos orifícios da viseira do marido. A certa altura,
da refeição, o cavaleiro lhe contou que o ferreiro tentara fender a armadura, mas sem sucesso. "Não acredito em você, seu desmiolado rangente", exclamou ela, esmagando contra o elmo o prato de pombo cozido cheio até a metade. O cavaleiro nada sentiu. Somente quando o molho começou a pingar diante da viseira foi que se deu conta de que tinha sido golpeado na cabeça. Ele também à tarde mal sentira a martelada do ferreiro. Ao pensar nisso, percebeu que a armadura realmente o impedia mesmo de sentir muita coisa. E ele a usava há tanto tempo, que tinha esquecido como era a vida sem ela. O cavaleiro estava chateado porque Juliet não acreditava que ele estava tentando retirar a armadura. Ele e o ferreiro haviam tentado e continuavam empenhados vários dias seguidos, porém sem sucesso. A cada dia o cavaleiro ficava mais desanimado e Juliet mais distante. Finalmente ele teve que admitir que os esforços do ferreiro eram em vão. O homem mais forte do reino, realmente, não consegue nem dar conta dessa sucata de aço, gritou o cavaleiro frustrado. Quando o cavaleiro voltou a casa, Juliet desentendeu-se com ele. Seu filho não tem mais do que um retrato com o pai. E eu estou cansada de falar com uma viseira fechada. Nunca mais vou lhe dar comida, pelos buracos dessa coisa nojenta. Esse foi o último naco de carneiro que amassei. Não é culpa minha se fiquei preso nessa armadura. Eu tinha de usá-la, pois só assim estaria sempre pronto para a luta. De que outro jeito poderia conseguir bons castelos e cavalos para você e Christopher? Você não fez isso por nossa casa, argumentou Juliet. Você fez isso por você mesmo. O cavaleiro sentia o coração partido, porque sua mulher parecia não o amar mais. Ele também temia que, se não tirasse logo a armadura, Juliet e Christopher fossem, de fato, embora. Ele tinha de tirar a armadura, mas não sabia como fazê-lo. Ele descartava uma ideia após a outra, achando que nada iria funcionar. Alguns desses planos eram sem dúvidas perigosos. Sabia que qualquer cavaleiro que pensasse em retirar sua armadura derretendo-a com uma tocha, congelando-a ao pular no fosso enregelado que circundava o castelo ou explodindo com um canhão, precisaria de muita ajuda. Em algum lugar deve haver alguém que possa me ajudar a retirar essa armadura, ele pensou. É claro que iria sentir falta de Juliet e de Christopher e de seu elegante castelo, mas também receava que na sua ausência Juliet pudesse se enamorar por outro cavaleiro, algum disposto a retirar a armadura na hora de dormir e a cumprir com seu papel de pai para o Christopher. Todavia, o cavaleiro tinha de partir, então certa manhã, bem cedo, montou o seu cavalo e saiu cavalgando. Não ousou olhar para trás. Com medo do que pudesse mudar de ideia. Não ousou olhar para trás com medo de que pudesse mudar de ideia. No caminho da saída da província, o cavaleiro parou para se despedir do rei, que tinha sido muito bom para ele. O rei vivia num imenso castelo situado no topo da colina, numa região, página 18, afortunada. Ao atravessar a ponte levadiça e entrar no pátio, viu o bobo da corte, sentado de pernas cruzadas, tocando uma flauta de bambu. O bobo era chamado de Bolsa Alegre, porque trazia nos ombros uma linda bolsa com cores de arco-íris, repleta de todas as variedades de objetos que faziam as pessoas sorrir ou sentir alegria. Página 18. Havia cartas estranhas que ele usava para prever o futuro. Contas de brilhantes que ele fazia para aparecer e desaparecer, e algumas marionetes pequenas e engraçadas que manipulava para jocosamente insultar suas plateias. Oi, Bolsa Alegre, disse o cavaleiro. Vim me despedir do rei. O bobo olhou para ele. O rei saiu pelo mundo afora. Não há nada que lhe possa dizer agora. Para onde você foi? Para onde ele foi? Perguntou o cavaleiro. De uma nova cruzada. Foi cuidar. Se esperar por ele pode se atrasar. O cavaleiro ficou desapontado por não encontrar o rei e chateado por não poder se unir a ele na cruzada. Oh, ele suspirou. Eu já devo estar morto de fome dentro dessa armadura. Quando o rei retornar, talvez eu nunca o veja de novo. O cavaleiro sentiu claramente como se afundasse na cela. Mas é claro, sua armadura não permitiria que isso acontecesse. Bem, se não é você uma triste visão,
Nem sua pujança pode mudar a sua consciência. Não estou achando a menor graça nessas suas rimas debochadas, vociferou o cavaleiro, rígido em sua armadura. Será que você não pode, ao menos, levar a sério um problema de alguém? Com uma voz clara e lírica, Bolsa Alegre cantou. Problemas nunca me deixam balançado. São oportunidades que estão chegando. Você cantaria uma canção diferente se fosse você que estivesse entalado aqui dentro, resmungou o cavaleiro. Bolsa Alegre retrucou. Estamos todos presos em algum tipo de armadura. Apenas mais fácil de encontrar é a sua. Não tenho tempo para ficar aqui ouvindo suas besteiras. Tenho de encontrar um jeito de me livrar dessa armadura. Com isso, o cavaleiro cutucou sua montaria com o joelho para seguir em frente, mas Bolsa Alegre chamou. Cavaleiro, existe alguém que pode lhe ajudar? Trazer seu verdadeiro eu para diante do seu olhar. Página 20. O cavaleiro fez seu cavalo parar e, animado, voltou-se para Bolsa Alegre. Você conhece alguém que pode me tirar dessa armadura? Quem é essa pessoa? Mago Merlin. Você precisa encontrar. Então descobrirá como se libertar. Merlin. O único Merlin de quem eu já ouvi falar foi o grande sábio e mestre do rei Arthur. Sim, sua fama tem esse apreço. Ele é o único e o mesmo Merlin que eu conheço. Mas não pode ser, exclamou o cavaleiro. Merlin e Arthur viveram há muito tempo. Isso é verdade, mas ele está vivo. A morada do sábio fica na floresta além. Respondeu Bolsa Alegre. Mas são tão vastas essas florestas, disse o cavaleiro. Como encontrarei por lá? Bolsa Alegre sorriu. Dias, semanas ou anos. Nunca se sabe ao certo. Quando o discípulo estiver pronto, o mestre estará perto. Não posso esperar que Merlin apareça. Eu vou sair no encalço dele, disse o cavaleiro. Agradecido, ele esticou o braço e apertou a mão de Bolsa Alegre, quase esmagando os dedos do bobo com a sua manopla. Bolsa Alegre soltou um grito e o cavaleiro rapidamente largou a mão do bobo. Desculpe, disse o cavaleiro enquanto Bolsa Alegre esfregava seus dedos doloridos. Quando da armadura você se livrar, a dor dos outros você também sentirá. Já fui, disse o cavaleiro. Ele girou o cavalo e, com esperança renovada no coração, saiu a galope em busca de Merlin. Capítulo 2. Na floresta de Merlin. Não era uma tarefa fácil encontrar o esperto feiticeiro. Havia muitas florestas onde procurar mais apenas um Merlin. Então, o pobre cavaleiro cavalgou e cavalgou, dia após dia, noite após noite, tornando-se cada vez mais fraco. Enquanto cavalgava pelas florestas sozinho, percebeu que desconhecia inúmeras coisas. Ele sempre se imaginara muito sábio, mas não se sentia nem um pouco sabido tentando sobreviver na floresta. Relutante, admitiu para si mesmo que sequer sabia diferenciar os frutos venenosos dos comestíveis. Por isso, comer era um jogo de roleta russa. Beber não era menos arriscado que isso. O cavaleiro tentou enfiar a cabeça dentro de um córrego, mas seu elmo se encheu de água. Por 2 vezes quase se afogou. Como se isso já não fosse ruim o bastante, ele estava perdido desde que entrara na floresta. O cavaleiro não sabia distinguir norte, sul, leste e oeste. Felizmente, seu cavalo sabia. Depois de meses buscando em vão, sentia-se totalmente desanimado. Embora tivesse percorrido muitas léguas, o cavaleiro ainda não havia encontrado Merlin. O que fazia sentir-se pior era o fato de nem ao menos saber a distância de uma légua ou o que isso representava. Certa manhã, acordou-se sentindo mais fraco do que de costume e com uma sensação estranha. Foi nessa manhã que encontrou Merlin. O cavaleiro reconheceu o mago imediatamente. Ele estava sentado debaixo de uma árvore, trajando um longo manto branco. Animais da floresta estavam reunidos à volta dele, e havia pássaros empoeirados sobre os seus ombros e braços.
O cavaleiro balançou a cabeça melancolicamente de um lado para o outro e a armadura rangia com o movimento. Ele pensava, como era possível que todos esses animais encontrassem Merlin tão facilmente, se para mim foi tão difícil? Exausto, o cavaleiro desmontou do cavalo. Estive procurando por você, disse ele ao mago. Há meses que estou perdido. Toda a sua vida, corrigiu o mago, arrancando com os dentes um pedaço de cenoura e repartindo-a com o coelho que estava mais próximo. O cavaleiro enrijeceu. Não vim de tão longe para ser insultado. Quem sabe você sempre tenha se considerado, na verdade, um insulto, disse Merlin, compartilhando a cenoura com alguns dos outros animais. O cavaleiro também não ficou muito feliz com esse comentário, mas estava fraco demais, com fome e com sede, para montar novamente seu cavalo e sair cavalgando. Em vez disso, deixou cair sobre a grama seu corpo aprisionado no metal. Merlin olhou para ele com compaixão e disse: Você é um grande felizardo. Está fraco demais para fugir. O que quer dizer com isso? Perguntou o cavaleiro. Página 26. Merlin sorriu em resposta. Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer por algum tempo no mesmo lugar. Ficarei por aqui somente o tempo necessário para aprender a me livrar dessa armadura, disse o cavaleiro. Quando você aprender isso, afirmou Merlin, nunca mais precisará montar em seu cavalo e sair cavalgando em todas as direções. O cavaleiro estava muito cansado para questionar isso. De algum modo, sentiu-se confortado e pegou no sono profundamente. Quando acordou, viu Merlin e os animais à sua volta. Tentou sentar, mas estava sem forças. Merlin lhe ofereceu um cálice prateado que continha um líquido de cor estranha. Beba, ordenou ele. O que é isso? Perguntou o cavaleiro, olhando para o cálice com suspeita. Você é tão medroso, disse Merlin. É claro, é por isso que veste essa armadura. Como estava com muita sede, o cavaleiro preferiu não contrariar o mago. Está bem, eu bebo. Despeje através da viseira. Isso não, disse Merlin. Esse líquido é precioso demais para ser desperdiçado. Ele então arrancou um bambu, colocou uma ponta dentro do cálice e enfiou a outra por entre um dos orifícios da viseira do cavaleiro. Que grande ideia, disse o cavaleiro. Chamo isso de canudo, replicou Merlin. Por quê? Por que não? O cavaleiro encolheu os ombros e sorveu a bebida com o canudo. Os primeiros goles pareciam amargos, os seguintes mais agradáveis e os últimos absolutamente deliciosos. Agradecido, o cavaleiro devolveu o cálice a Merlin. Você deveria colocar este produto à venda. Poderia vender jarros dele. Merlin apenas sorriu. O que é essa bebida? Perguntou o cavaleiro. Vida, respondeu Merlin. Vida? Sim, disse o sábio mago. Não parecia amargo no início e depois, quando você aprovava mais, ia ficando mais agradável? O cavaleiro concordou. Sim. Os últimos goles eram absolutamente deliciosos. Página 28. Foi quando você começou a aceitar que estava bebendo. Você quer dizer que a vida é boa quando a aceitamos? Perguntou o cavaleiro. E não é? Replicou Merlin, levantando uma sobrancelha em sinal de divertimento. Você espera que eu aceite toda esta pesada armadura? Ah, disse Merlin. Você não nasceu com ela? Você quem a vestiu. Será que alguma vez já se perguntou por quê? E por que não? Retorquiu o cavaleiro irritado. Nessa altura, sua cabeça começava a doer. Ele não estava acostumado a pensar dessa maneira. Você terá condições de pensar melhor quando recuperar sua força, disse Merlin. Com isso, o mago bateu as mãos e os esquilos, carregando nozes em suas pequenas bocas, enfileiraram-se diante do cavaleiro. Uma de cada vez, os esquilos subiram até o ombro dele e, após quebrar e mascar as nozes, enfiaram os pedaços pela viseira do cavaleiro. Os coelhos fizeram a mesma coisa com as cenouras. O veado esmagou raízes e frutos para o cavaleiro comer. Claro que esse método de alimentação nunca seria aprovado pelo Departamento de Saúde de nenhum reino. O que mais, porém, um cavaleiro preso numa armadura em meio da floresta poderia fazer?